No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destaca para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Hoje, sexta-feira, 28 de maio, você confere com a gente. Embrapa Uva e Vinho tem novo chefe geral. Posse aconteceu de forma virtual na última terça-feira. Até o dia 31, último dia para declarar o imposto de renda, você pode destinar parte do seu imposto devido a ações sociais aqui no município. Cedenir Postal é reeleito para mais um mandato à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E FERS é parceiro do Hospital Tacchini no armazenamento de insumo do kit intubação. E aqui na TV Com você vai poder conferir todas as missas da trezena de Santo Antônio a partir de segunda-feira. Destaques do nosso Jornal TV Com, que inicia agora. E a gente abre essa edição do Jornal TV Com anunciando que a partir de segunda-feira você vai poder conferir com a gente as missas da trezena da Festa de Santo Antônio. Durante os 13 dias que antecedem a festa em honra ao padroeiro da capital do vinho, a TV Com vai trazer os detalhes deste momento de fé e devoção, sempre ao final da tarde, a partir das 18 horas. Além das missas, você vai conferir a apresentação das poesias escritas por alunos das escolas de inspiração católica aqui de Bento Gonçalves e que foram escolhidas no concurso que tem por tema a vida de Santo Antônio. Nesta primeira edição, participam os alunos dos colégios Sagrado Coração de Jesus, Marista Aparecida e Scalabriniano Medianeira. Em cada noite da trezena de Santo Antônio, entre 31 de maio a 12 de junho, será apresentada uma poesia e o mesmo acontecerá nas celebrações do dia festivo, dia 13 de junho. E todos esses detalhes você vai conferir aqui com a gente pelo canal 14 da NET e também pelo aplicativo Conecta TV Com. Nós gostaríamos de convidar você, que se não tem possibilidade muitas vezes de participar através das redes sociais ou das rádios, tem também essa opção agora do nosso canal 14 aqui da NET TV Com, aqui de Bento Gonçalves, nossa televisão. Então vamos valorizar a nossa devoção, vamos ser peregrinos da fé, não presencialmente, mas virtualmente, que também a gente entra em comunhão de oração também. Então, desde já fica este alegre convite para estarmos juntos celebrando por você e com você. A unidade da Embrapa Uva e Vinho aqui em Bento Gonçalves tem novo chefe geral. Quem assumiu o comando da instituição foi o pesquisador Adeliano Carnim, que foi empossado na última terça-feira durante evento realizado de forma virtual. Carnim assume a chefia da entidade no lugar de José Fernando da Silva Protas, que estava no cargo de forma interina desde março de 2019. A solenidade de transmissão de cargo foi acompanhada pelo presidente da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Celso Luiz Moretti, do diretor executivo de Pesquisa e Desenvolvimento, Guy de Capdeville, além de demais colegas e lideranças. A nossa intenção é darmos continuidade à grande maioria das ações que vinham sendo desenvolvidas e capitaneadas pela gestão anterior do Dr. José Fernando da Silva Protas e, claro, aumentarmos alguns desafios. Em relação a esses desafios de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a unidade irá focar e priorizar algumas ações, dada as restrições financeiras e orçamentárias a qual a Embrapa vem passando, não só a Embrapa, mas como o Brasil todo, e também por algumas restrições e limitações de quadro de pessoal. As principais ações, então, que nós pretendemos fortalecer são o desenvolvimento
e lançamento de novas cultivares de uva, tanto para mesa, suco, vinho e espumante. Nesse sentido também, a gente está promovendo a ampliação das recomendações de cultivo de algumas cultivares que foram lançadas inicialmente aqui para a região sul, para a região nordeste, no caso mais específico, o Vale do São Francisco. A parceria público-privada será fundamental para ouvirmos de fato as reais demandas desses setores, assim como a fazermos firmar acordos de cooperação técnica para executarmos projetos em parceria visando a resolução de problemas enfrentados por esses setores. O corpo técnico da Embrapa Uva e Vinho, eu tenho certeza, estará motivado, engajado e comprometido para, junto ao setor, resolvermos os problemas que eles enfrentam para tornar essas cadeias mais competitivas e sustentáveis. Atuando na Embrapa Uva e Vinho desde 2014, o novo chefe-geral respondia desde janeiro de 2018 pela chefia de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Embrapa Uva e Vinho. O agora ex-chefe-geral da unidade, José Fernando da Silva Protas, retorna para suas atividades como pesquisador na área de socioeconomia, após estar no cargo de chefe-geral pela terceira vez. Instalada em Bento Gonçalves há 45 anos, a Embrapa Uva e Vinho conta com um quadro de pessoal com 144 colaboradores que atuam nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, das cadeias produtivas da vitivinicultura e das fruteiras de clima temperado. A Associação dos Profissionais e Empresas de Serviços Contábeis aqui de Bento Gonçalves, a APESCONT, está liderando o projeto Leãozinho do Bem e incentivando os contribuintes a destinar parte do imposto de renda devido para ações sociais desenvolvidas na cidade. A contribuição é sempre evidenciada na época em que as pessoas precisam fazer a declaração do imposto de renda. Pela legislação, é possível fazer a doação de até 3% do imposto devido, podendo reverter o valor para fundos sociais geridos por grupos como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, bem como o Conselho Municipal do Idoso, o COMUI. Idealizado pela APESCONT, o Leãozinho do Bem conta com o apoio do SIC de Bento Gonçalves. Segundo cálculos da entidade, a capital do vinho teria condições de gerar quase 4 milhões de reais em contribuições aos fundos municipais. E cabe lembrar que neste ano, o prazo de entrega da declaração do imposto de renda termina na próxima segunda-feira, dia 31. A partir de segunda-feira, dia 31, todos os caminhoneiros que passarem por Bento Gonçalves, tendo a Argentina como destino final da viagem, passarão por testes de detecção da Covid-19. A medida faz parte do projeto Vigilância de Fronteiras, anunciado pelo governo do estado ainda na semana passada. Além de Bento Gonçalves, outros municípios que são rotas de viagens, como São Marcos, Caxias do Sul, Vacaria, Passo Fundo, Uruguaiana, Canoas, Cachoeirinha e Osório, também oferecerão a testagem por exames RT-PCR. Em Bento Gonçalves, os caminhoneiros poderão deixar o seu veículo na sede da Polícia Rodoviária Federal e se dirigir ao Complexo Hospitalar de Saúde, no bairro Botafogo, que terá uma sala destinada ao projeto. Para realizar o teste RT-PCR, o caminhoneiro deverá portar um documento chamado Manifesto Internacional de Cargas para provar que vai atravessar a fronteira do país. Todo o material recolhido nos postos de coleta será enviado posteriormente ao Laboratório Central do Estado, em Porto Alegre, enquanto a estrutura do Laboratório de Fronteira, o LAFRON, em Uruguaiana, não estiver operando. O SESC de Bento Gonçalves promove até a segunda-feira, dia 31, a campanha do agasalho, que neste ano tem como tema
pacto com a solidariedade. O tema faz alusão à erradicação da pobreza e à redução das desigualdades, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU. A unidade de Bento Gonçalves, que agora está localizada na rua Barão do Rio Branco, 395, está recebendo roupas, sapatos e cobertores que serão doados a instituições sociais e à Defesa Civil do município. Com o objetivo de reforçar a assistência às pessoas que passam por dificuldades durante o inverno, as unidades SESC e SENAC também são pontos de coleta da campanha do governo do Rio Grande do Sul. Além de agasalhos, a ação estadual está arrecadando alimentos não perecíveis, cestas básicas, calçados, cobertores e itens de limpeza e higiene pessoal. Durante todo o ano de 2020, mesmo já em meio à pandemia, o sistema FEComércio, SESC e SENAC continua arrecadando e distribuindo donativos, fazendo a diferença na vida de milhares de famílias gaúchas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Na ação deste ano, o SESC de Bento Gonçalves se juntou às demais unidades do SESC, também às escolas e faculdades do SENAC e aos sindicatos filiados à FEComércio na campanha do agasalho. E agora no Jornal TV Com, a gente confere o comentário do deputado Ubiratã Sanderson, trazendo informações dos bastidores da Câmara Federal em Brasília. Vamos conferir. Olá, amigos de Bento Gonçalves, aqui deputado federal Sanderson. Cumprimento a todos e quero aqui destacar a aprovação do reajuste do salário mínimo nacional. Corrigimos o salário mínimo em 5,22%, passando o salário mínimo para R$ 1.100. Claro, é um valor ainda pequeno. Se tivéssemos possibilidade orçamentária, o reajuste seria maior. Observamos aqui no plenário da Câmara, como também lá no Senado, mas eu atuando como vice-líder do governo aqui dentro do plenário, vários discursos de deputados da oposição criticando o valor, dizendo que é um valor baixo, um valor pequeno, que não atende às necessidades. Nós concordamos com isso, mas obviamente a pandemia atrapalhou o nosso objetivo de conceder um reajuste maior. E as críticas tecidas por agentes da oposição não são válidas, até porque eles ficaram aí 30 anos no governo, governos de FHC, Lula e Dilma, tiveram a oportunidade, porque na época não tinha pandemia, em épocas de vacas gordas, tiveram a oportunidade de aumentar o salário mínimo de forma mais portentosa, não fizeram. Se pudéssemos, nós seríamos os primeiros interessados em conceder um reajuste maior. Outra situação que chama a atenção é o crescimento do desemprego no Brasil. Nós estamos aí com quase 14% o índice de desemprego, mas imaginem se não tivéssemos aqui Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, trabalhando para que as pessoas continuassem com suas atividades laborais. Tivéssemos seguido, por exemplo, o modelo argentino do fecha tudo, do bloqueia tudo, do para tudo, o Brasil estaria em caos total. Aí não seriam 14% o número de desempregados, seriam 25% a 30% o número de desempregados no Brasil. Então, dentro desse cenário todo, nós compreendemos que o Palácio do Planalto e nós aqui dentro do Parlamento temos feito de tudo para minimizar os prejuízos econômicos, dando condições de manutenção do emprego em todo o Brasil. Um abraço a todos, um ótimo final de semana e que Deus nos acompanhe. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar.
Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. Um centro de baixa pressão misturado ao ar quente resultou na instabilidade que atingiu praticamente todas as regiões ao longo da sexta-feira. As regiões oeste e noroeste do estado foram as mais atingidas, registrando temporais e altos volumes de chuva. Para o final de semana, no entanto, o tempo já começa a mudar, mas o frio vai permanecer nas primeiras horas da manhã e as temperaturas novamente começarão a cair a partir do domingo. Neste sábado, uma frente fria avança ao largo da região sul do país em direção ao sudeste e ainda forma áreas de instabilidade sobre a região. A chuva deve ser rápida, principalmente durante a madrugada, na região de Foz do Iguaçu, no oeste e sul catarinense e no extremo norte gaúcho. Na região da Grande Porto Alegre e nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o ar frio de origem polar já deixa as temperaturas mais baixas, mas o sol predomina e não chove. A chuva deve acontecer principalmente entre o começo da manhã e o início da tarde, na região de Florianópolis, no Vale do Itajaí e também sobre a Grande Curitiba. Nas demais áreas da região sul, a chuva se concentra entre a tarde e a noite, com fraca a moderada intensidade. Em Porto Alegre, mínima de 10, máxima de apenas 19 graus, e em Curitiba, mínima de 16, máxima de 25 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para o final de semana a volta do sol entre nuvens, e tanto no sábado quanto no domingo, sem previsão de chuvas. No sábado, as temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e a máxima chegando aos 21 graus. No domingo, um pouco mais de frio novamente, com a mínima em 7 graus e a máxima não devendo passar dos 16 graus. E agora no Jornal TV Com, você confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Hoje, sexta-feira, dia 28, tinha prometido para mim mesmo que, em função de que a semana foi muito pesada, em termos de revelações de comportamentos absurdos por parte da administração pública municipal, da nossa querida Bento Gonçalves, ia falar de um assunto a menos e fazer algumas sugestões
para você que tem acompanhado esses comentários. Mas não é possível. Devo fazer mais um comentário hoje a respeito de mais uma situação bastante, no mínimo, estapafúrdia. Temos comentários aqui que Bento Gonçalves se tornou a capital brasileira do aditivo contratual. Pois bem, não é que agora, de novo, no dia de ontem, enquanto numa sala se promovia a abertura dos envelopes da licitação para contratar a empresa que fornecerá mão de obra para o município, num contrato na ordem de 50 milhões de reais anuais, na outra sala era concedido um aditivo contratual para a empresa que está aí prestando este serviço através do contrato com dispensa de licitação pela questão emergencial declarada no ano passado, cujo prazo foi ampliado agora no início desse ano de 2021. Pois é assim, enquanto numa sala, repito, se fazia licitação, na outra se dava aditivo. E agora o aditivo representa mais 343 mil reais. Por quê? Porque além de dar um aditivo para reequilíbrio econômico financeiro, pasmem, para fornecimento de mão de obra, o efeito desse aditivo tem efeito retroativo. Ou seja, ontem publicaram a concessão do aditivo com efeito retroativo de janeiro até hoje. E ele representa, para esses 5 meses, esses 300 e tantos mil reais a mais para serem desembolsados por uma mão de obra que já teria sido, entre todas que são, entregues ao poder público nesses 5 meses. Assim andam as coisas. E como você só fica sabendo dessas coisas por aqui, fui obrigado a estragar a sua sexta-feira e talvez o final de semana. Mas afinal, e apesar de que a verdade sempre dói e a verdade sempre nos causa mais tristeza do que muitas vezes a mentira, eu não poderia lhe deixar sem mais essa informação. Porque nós não sabemos, afinal, quando, pelo menos, o constrangimento dessa administração vai tomar lugar e vez no coração e na mente daqueles que estão administrando. E aliás, não vamos nos esquecer, esta mesma empresa que está recebendo esse aditivo é aquela mesma que está, entre outras, sendo investigada pelo Ministério Público aqui de Bento Gonçalves e até que parece em outras cidades, relativo a contratos de fornecimento de mão de obra para diversos municípios, inclusive o de Bento Gonçalves. Bom fim de semana e pense muito bem sobre isso. E fiquem com Deus. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais Familiares de Bento Gonçalves realizou na quinta-feira a eleição da nova diretoria, que ficará à frente da entidade no período de 2021 a 2025. A Chapa 1, liderada pelo atual presidente Sedenir Postal, obteve um total de 353 votos, do total de 524 associados aptos a participar do pleito. Já a Chapa 2, que tinha Onésimo Pauletti como candidato, recebeu um total de 171 votos. A nominata, liderada por Postal,
tem ainda a participação de Antônio Fatim como vice-presidente, Suzana Estrapasson, primeira secretária, Teresina Belitsky Tonetti como segunda secretária, Roberto Brum como primeiro tesoureiro e Norberto Possamay como segundo tesoureiro. A entidade tem sua extensão de base em Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Teresa. Os desafios são grandes, foi muito difícil essa eleição, até porque a chapa 2, pessoas qualificadas, pessoas empenhadas, que foram também como a nossa em busca dos votos dos associados. Então agora daqui para frente é trabalhar cada vez mais em prol do nosso agricultor, do nosso associado, defendendo os interesses da nossa categoria, procurando amenizar os problemas que são muitos. Então vamos da melhor forma procurar colocar em prática todas as nossas propostas que levamos até os nossos associados. Também quero agradecer a todos que nos receberam nas suas casas, nas suas propriedades, durante esse último mês aí, onde foi o envolvimento de toda a nossa atual diretoria e os novos integrantes da diretoria que começa no mês que vem. Então, desejamos que o sindicato seja cada vez mais forte e que lute cada vez mais para os interesses dos nossos agricultores. O Hospital Tacchini recebeu no início da semana um lote de ampolas do anestésico Atracurium, importado da Turquia. E para armazenar o insumo em câmara fria, o hospital vai contar com o apoio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFERS, através do campus Bento Gonçalves. O Atracurium é indicado para interromper a transmissão neuromuscular dos impulsos nervosos, viabilizando assim a intubação do paciente. Atualmente, o medicamento não está disponível em larga escala no mercado nacional, justamente devido à pandemia da Covid-19. A intubação é realizada para preservar a respiração de pacientes durante tratamentos que exigem sedação ou em casos graves de complicação respiratória, como aqueles decorrentes da Covid-19. Após apresentar uma queda, o Hospital Tacchini voltou a registrar neste mês aumento no número de atendimentos na estrutura montada em frente à instituição e na quantidade de pacientes com necessidade de tratamento intensivo. O diretor-geral do campus, o professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, ressalta que, apesar de todas as dificuldades ocasionadas pelas restrições orçamentárias, os equipamentos que foram disponibilizados para o armazenamento dos medicamentos foram revisados na semana anterior, passando por uma manutenção que inclui a troca de peças. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde da sexta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios gaúchos. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 25 pacientes com Covid-19, mesma quantidade em relação à quinta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 26 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 32 respiradores, também o mesmo número em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, atualmente 54 pacientes seguem internados, 8 a mais na comparação com os dados da quinta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A Brigada Militar de Bento Gonçalves realizou na tarde da quinta-feira operação integrada de visibilidade em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Além de coibir ações criminosas, como furtos e roubos,
A operação teve por objetivo controlar os indicadores criminais de maior relevância na capital do vinho. Foram intensificadas as ações de fiscalização, identificação e abordagem de pessoas e veículos, visando a segurança da comunidade e a manutenção da ordem pública. Além dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, o trabalho teve a participação efetiva dos policiais militares da Força Tática, da Patrulha Tático Móvel, a PATAMO, das rondas ostensivas com apoio de motocicletas, a ROCAM, a Patrulha Rural e cobertura aérea com o helicóptero da Brigada Militar de Caxias do Sul. A operação segue nos próximos dias em diversos pontos da capital do vinho. E no esporte, a Copa da Liga BG realiza neste sábado os jogos da quarta de final, os quais acontecerão nos campos do Barracão e da linha 8 da Graciema. Nessa fase, os confrontos serão realizados em jogo único. De um lado da chave, o Dopolegafa encara a equipe do Tigre. O vencedor vai enfrentar o time que passar do confronto entre o Real Madruga e o Barcelona, o qual avançou às quartas de final nos pênaltis. Do outro lado da chave, o 8 da Graciema decide uma vaga à próxima fase, enfrentando o UTI, que também passou às quartas de final nas penalidades. No outro confronto, o Eucaliptus encara o time do San Lauro. Assim como nas quartas de final, as semifinais também serão decididas em partida única. A final, por sua vez, terá 2 confrontos para definir o campeão da Liga BG. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta sexta-feira, 28 de maio. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!